Fala galera, beleza? Professor Jean Azevedo aqui para o canal Geografia, o seu canal de geografia no YouTube. Cara, olha ali em cima, revisão para a UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Carinha, pensa numa prova legal. Para quem gosta de geografia, é uma prova mão na roda. Uma prova que sempre traz aí um enunciado bem trabalhado, com gráficos, com mapas, com uma parte visual que te auxilia no desenvolvimento da questão. E outra, questões objetivas. Quem se enrola um pouco nas questões do Enem, né, aqueles enunciados enormes, que muitas vezes não fazem sentido com a resposta que eles querem de você, a prova da UERJ, cara, é pai bola. Olhou o gráfico, ele já vai te falar. Se for um mapa, ele já vai conversar com você. Olha o enunciado, que é uma pergunta bem direta. E aí, olhou ali as alternativas, pai bola, você já responde. Pensa no vestibular legal para quem gosta de geografia, tá? Sem muita enrolação, são análises bem diretas. E a ideia hoje é trabalhar algumas questões com vocês e ampliar com outras possibilidades que podem aparecer na prova da UERJ, a estadual aí da capital fluminense. Mas antes, carinha, te peço, se inscreva, curta e principalmente compartilhe. Compartilhe aí nos grupos de WhatsApp dos seus amigos, tá? Ajude o canal do professor Jean Azevedo a crescer. Vamos lá? Vamos para a prova? Ó, primeira questãozinha aqui, cara, pensa numa questãozinha legal. Ele vai te dar aqui primeiro uma letra de música de 1967 e depois outra letra de música de 1970. Aí se você ler ali, você já vai lembrar, né? A música Era um Garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones. E a outra, Eu Te Amo, Brasil, Meu Brasil. Aí se você ler a questãozinha ali, né? Era um garoto que, como eu, amava os Beatles e os Rolling Stones, né? Fora chamado na América. Então é uma música que vai relacionar, ó, os Estados Unidos. Todo mundo sabe que todos nós somos americanos, né? Mas os Estados Unidos se denomina os americanos. No caso, eles são estadunidenses. E nós que moramos no continente americano, somos americanos como eles, né? Aí a questão vai falar, ó, do Vietnã. O que você relaciona Estados Unidos e Vietnã? Guerra do Vietnã. Você vai sair da Guerra do Vietnã e vai ampliar as possibilidades. Você vai falar de Guerra Fria. Suave na nave? Se você trazer mais para a contemporaneidade, você vai relacionar que conflito ou né, tentativa de conflito atual, que remete-se à história da Guerra Fria, a questão que envolve a Coreia do Norte. Tranquilo? Então sai daqui, vai lá para a Coreia do Norte. Dá para fazer uma relação também. E aí a outra música vai falar, ó, as praias do meu Brasil são ensolaradas, o chão aonde o país se elevou, a mão de Deus o abençoou. Meu Deus, né? Deus é brasileiro. Mulher que nasce aqui tem muito mais amor. O céu do Brasil tem mais estrelas. Meu Deus, é o melhor lugar do mundo para se viver, né? Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde e amarelo. Remete uma música da década de 70, o ufanismo militar, a política do ame-o ou deixe-o, né? A Copa de 70, né? O Brasil ganhando a Copa de 70, os militares utilizando a Copa de 70 aí como uma manobra, né, dessa política ufanista. Ah, legal, cara, olha que questãozinha massa aí da banda Os Incríveis, né? Essas duas músicas. Então vamos lá, cara. Ó, a banda brasileira Os Incríveis marcou época ao cantar acontecimentos e ideias que afetam especialmente a vida dos mais jovens no final da década de 60. E as letras falam disso. Essas letras são relacionadas, respectivamente, a um contexto internacional, que eu já levantei a bola aqui, menininho, menininha,
e também ao momento que o Brasil vive, ou vivia. Ó, vamos lá. A. Declínio do liberalismo. Tá falando alguma coisa que remete à economia aqui? Não, né, cara? Você já corta, ó. Aprende a responder a questãozinha de teste, ó. Já cortei, não é ela, né? Apogeu do imperialismo. Tá, nesse momento aqui, você poderia falar de imperialismo americano? Imperialismo americano em cima dos países alinhados à ótica capitalista, pregada por ele. Mas, do outro lado, você poderia falar de um imperialismo soviético? Sim, em cima dos países que se alinharam ao socialismo. Mas o imperialismo total, na sua totalidade, você não tinha isso. Você tinha uma bipolaridade. Olha, carinha, na Guerra Fria você tinha o mundo bipolar, igual seu amigo, né? De um lado, os Estados Unidos, entendeu a piada? Bipolar, ó. E o outro, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? Com o fim dessa bipolaridade, você tem o quê? A partir ali de meados da década de 90, ó, vamos ampliar, você tem a nova ordem mundial. Né? A nova ordem mundial, onde você tem um país central, que é os Estados Unidos, e aí você tem uma galerinha aqui que vai apoiá-lo, né, que vai estar próxima a ele nas decisões. Você tem a França, você tem a Inglaterra, você tem a Alemanha, você tem o Japão, tá? E a China e a Rússia aqui por fora, mas também tendo um poder de decisão muito grande, já que participam do Conselho da ONU, Conselho de Segurança da ONU. Então volta aqui. Olha D. Política da coexistência pacífica. Meu Deus, conservadorismo ambiental. Cara, pelo amor de Deus, né? Nem muito louco marca isso aqui, ó. Então eu posso aqui já cortar D, né? Naturalismo romântico. Meu Deus, misturou aqui com literatura. Viajou. Resposta certa, C, de cavalo, cara. Ó, bipolaridade da Guerra Fria apontada nessa questão e nacionalismo ufanista apontado nessa questão. Carinha, músicas, dá para fazer diversas análises. Posso trazer uma música de Racionais MCs e trabalhar urbanização. Posso trazer uma música de Caetano Veloso, de Chico Buarque, que se remete a questões econômicas, a questões do comportamento em relação ao consumo, né? Nós temos inúmeras possibilidades de trabalhar música e muito legal a UERJ trazer. E pode ser que apareça aí outras músicas relacionando esse contexto, tá? De análise de cenários mundiais do passado e atual também. Tá? Bem legal, uma questão muito boa. Você viu que dá para se ampliar, belezinha? Outra questãozinha aqui também, show de bola. Eu não falei lá no início da aula que a UERJ adora, cara, trazer mapas para fazer a análise. Então você tem um mapinha aqui, ó, que vai falar do investimento externo direto de origem chinesa entre 2005 e 2013. Lembro você, menininho, que a China é o maior parceiro econômico do Brasil. É brother, cara. Parceiro econômico. O que eles compram da gente? Monoculturas, né? Minério de ferro. Compram as famosas commodities, tá? Compram as commodities da gente. E que nós compramos da China? Produtos de bens não duráveis. Aquelas bugiganga chinesa. Suave na nave? Né? Entrou no Brasil também algumas montadoras de automóveis, né, que perderam um pouco espaço aí nos últimos anos por conta da crise. Suave. A China também sempre ensaia investir no Brasil, investe no setor elétrico forte, comprou aí várias hidrelétricas de São Paulo e tinha um grande projeto de construir uma ferrovia que ia ligar até o Pacífico para favorecer o escoamento da soja, que, né, é enviado para a China a partir de balsas, né, todo aquele trajeto vindo do Mato Grosso do Sul até o Porto de Santos e o Porto de Paranaguá lá no Paraná.
Suave na nave, eles queriam facilitar esse escoamento. E aí, se você percebe, cara, a China está muito presente hoje. Olha que análise legal aqui, ó. Na África, velho. Na África. O que a África tem para fornecer que os europeus sempre estavam de olho, cara? Né? Historicamente, os europeus de olho na África e no processo de colonização. Matéria-prima. Matéria-prima. E hoje, né, essa colonização, entre aspas, aí, é feita pela China. Tá? A China está presente aqui na África. Só para você ter uma ideia, a China está muito presente em Angola. Por que, Jean? Porque lá em Angola nós temos o petróleo. Tá? Petróleo, mesmo o petróleo que é encontrado aqui, ó, do pré-sal, também encontrado em Angola. E os chineses estão lá, né? Aí teve um rápido crescimento da economia angolana por conta do preço do barril tá $100, vocês lembram? Né? Nossa, Angola, rápido crescimento, fim da guerra civil. Cara, o país estava bam aí na história. E aí os chineses foram lá, levaram uma galera, construíram bairros, pontes, infraestrutura, né? Chegaram junto em Angola. E ele também está presente, ó, em Serra Leoa. Tá? Quem assistiu aquele filme do Leonardo DiCaprio, Diamantes de Sangue, vai lembrar que Serra Leoa tem diamante. Tá? Então eles estão presentes em Serra Leoa. Né? E ali também presente em alguns outros países, como aqui na região das Filipinas. Tá? Nós temos aqui a presença também, tá, no Irã, grande presença no Irã, e também na sua amada parceira Coreia do Norte, né? Olha a Coreia do Norte aparecendo aí, pode ser que apareça no vestibular da UERJ, ó. Cara, as agências de classificação de riscos avaliam a maior e menor possibilidade de prejuízo que cada país oferece aos seus investidores. Ah, cara, isso é verdade. O Brasil, né, teve um decréscimo aí pelas agências que classificam o risco por conta da crise que o Brasil entrou aí, né, nessa final da primeira década do século XX, início da segunda década do século XXI. Desculpa aí, galera. Ó, continuando. O primeiro grupo é o dos aliados políticos, Irã e Coreia do Norte, que eu pontuei. Já o segundo grupo inclui as nações nas quais os chineses possuem um forte interesse comercial. Um fator econômico prioritário que justifica o interesse comercial chinês, tá? Perceba que aqui, cara, na China, aliás, na África, a China está presente. Qual o interesse dela estar presente aqui na África? O que eu falei para vocês. A matéria-prima. Vamos analisar? Incentivo à indústria local? Não, né, cara? Os chineses não estão incentivando a indústria que possivelmente no futuro vão concorrer com eles. Não vão. Desenvolvimento de tecnologia? Não, cara. Os chineses podem até desenvolver tecnologia e desenvolvem, mas no território deles. Acesso ao mercado consumidor? Cara, poderia até ser, mas ainda é um mercado consumidor incipiente. Não que você não tenha uma classe média em alguns países, como a África do Sul, propriamente Angola, Quênia, mas não é esse o foco chinês, né? A presença deles ali é o quê? Suprimento de matéria... Opa, deixa eu voltar aqui. Suprimento de matéria-prima, alternativa D, tá? A matéria-prima para abastecer a indústria chinesa. Né? A indústria chinesa já não compra, por exemplo, ferro do Brasil, tá? Então, cara, ela vai atrás dessa matéria-prima, né, no Brasil, de uma relação comercial, né, que é um país que tem o quê? Menos vulnerabilidade do que os países africanos, que são muito mais dependentes de investimentos estrangeiros. A China vem, entra com dinheiro, gera emprego, em contrapartida, toma a riqueza presente nos países africanos, que são as matérias-primas, tá? Que aí é um vasto território carregado de matéria-prima. Suave na nave, galera. Questãozinha também show de bola. E a UERJ gosta muito da China, tá? Para fazer as análises. Vamos passar aqui?
Olha outra questão, cara. Ó, e fica a dica, tá? Questões bem parecidas com questão de Unesp de segunda fase. Transforma isso aqui numa questão discursiva. Cara de Unesp. Você que vai prestar Unesp também é legal ficar de olho aí na nossa análise de questões da UERJ. Ó, ampliação da ONU. Então ele tem aqui um gráfico, tá? Que é aqui um crescimento. E você percebe que em meados de 1990, né, esse crescimento ficou muito mais acentuado. E aí ele é contínuo até os dias de hoje, né? Se a gente alargasse esse gráfico, 2017, você teria também aqui, né, um crescimento um pouco mais tímido, não acentuado como nesse momento aqui foi. Aí a pergunta é, a variação da curva do gráfico de 50 e 75 é explicada pelo seguinte evento histórico. Jean, você me pontuou esse, mas não está pedindo esse. Calma, cara. É isso que eu quero falar, tá? Aquilo que dá para a gente ampliar na questão. Aqui, cara, você tem o quê? O fim da Guerra Fria. O fim da Guerra Fria, o início do fim da Guerra Fria nesse período, né? Porque a Guerra Fria parece que ela se renovou, né? Ressuscitou nos debates entre Estados Unidos e Rússia, a questão da Crimeia, a questão do Estado Islâmico, até a questão que envolve a Coreia do Norte. Tá? Então você tem aqui o fim da Guerra Fria, né? O fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a queda do símbolo que era o Muro de Berlim, né? E todo o desmonte da União Soviética, a criação das comunidades de estados independentes e depois, né, o aparecimento da Rússia e os países, né, ali tendo uma hegemonia, ou melhor, uma autonomia política, não tanto econômica, mas política em relação à Rússia. Você tem a Ucrânia, a Estônia, a Bielorrússia, as repúblicas ali da antiga Iugoslávia, Croácia, Sérvia, Montenegro, suave, tá? Bulgária, Romênia, aquela galerinha que pertencia ao bloco soviético. Então vem analisar aqui, cara. Ó, ele fala que aqui de 50 a 75, então mais ou menos aqui, houve aqui um rápido crescimento. Então ele quer saber, né, o porquê disso. Aí ele vai falar aqui, a integração do bloco socialista. É a integração do bloco socialista à ONU que vai levar a isso? Não é, né, galerinha? Não é. A fragmentação do leste europeu, a fragmentação ainda não ocorreu nesse período. Então também não pode ser. A democratização latino-americana, será, cara? Também não. E a descolonização asiático-africana? É isso aí, galera, tá? Então você vai tendo o quê? Um processo de descolonização, né? Fim da Segunda Guerra Mundial. Os países europeus não tinham mais grana para manter as colônias na África. Então eles passam aí a deixar e entregar, né, a autonomia para alguns governos ali estabelecidos por eles mesmos, tá? E aí esses países, né, foram se criando, né, uma ótica ali mais de nação e, consequentemente, entrando na ONU. Suave na nave? Então, a alternativa aí, ó, D, né, de dado, tá? É a melhor respostinha, a respostinha correta para essa questão. Suave na nave? Vamos para a nossa última questão da nossa revisão da UERJ aí. Cara, análise de questões. De novo, China. E naquela mesma perspectiva, um textinho direto e objetivo. Percebam aqui, cara, ó, que é uma citação retirada da internet. Então, uma linguagem bem direta. Então, não é uma prova da USP, por exemplo, que tira um trecho de Aziz Absaber para o aluno fazer uma análise.
uma questão, né, que trata aí uma leitura mais contemporânea, né, de internet, onde o aluno está. Preocupação aí e perfil do vestibular da UERJ. Vamos lá. A principal justificativa para a decisão do governo chinês. Mas decisão do quê? Tá aqui no texto. Suave? Ele vai falar aqui, ó, que anunciou nessa quinta-feira por fim a política do filho único. A China, cara, tinha uma política do filho único. O que é essa política? O casal, ele podia ter apenas um filho. Um filho. Tá? Esse filho teria direito à saúde, educação, lazer por parte do governo chinês. No momento que esse casal tem um segundo filho, ele tem que fazer o quê? Custear, ter, né, responsabilidade financeira por ele, saúde, educação, tudo isso. Tá? E isso é complicado na China, né? Você ter grana para bancar um segundo filho. Então isso era uma maneira de restringir ter vários filhos. Isso na área urbana. Na área rural, como o filho era mão de obra e a China precisa da área rural para produzir alimento para o seu 1 bilhão e 300 milhões de habitantes, isso já era liberado. Suave, tranquilo até aí. Ó, aí o governo chinês, né, vai acabar com essa política do filho único, mas entre aspas, esse acabar com essa política do filho único. Então, um casal que já é filho único, tá? Então, né, os pais dele só tiveram eles, menino e menina. E aí eles casam, eles podem ter apenas um filho. Suave? Se ele já é um casal que veio lá da área rural e tem aquela penca de irmãos, ele não poderia ter o quê? 2, 3, 4, 5 filhos. Belezinha? Tá? Só se eles foram o quê? Filho único. Só se eles são filhos únicos, eles podem ter aí mais um filho, mais que um filho e não apenas um. Suave até aí? Tranquilo? Vamos desenhar para ficar mais fácil? Ó, aqui tem um papai e aqui tem uma mamãe, para ficar mais fácil ainda a nossa análise. Ó. Eles também são filhos únicos. Olha aqui, mais um casalzinho, né? E aqui mais um casalzinho. Eles são filhos únicos. Assim, eles podem ter 2 filhos. Beleza? Se essa irmã aqui tiver um irmão, não poderia ter mais 2 filhos. Apenas um filho. Suave? Por isso que não era por fim a política do filho único. Né? Tem toda uma regrinha aí a se analisar. Beleza? Olha lá, por mais de 3 décadas impediu casais que tivessem mais de uma criança, o que causou impacto na sociedade e na economia do país. Segundo a agência de notícia estatal Xinhua, o Partido Comunista determinou que agora os casais poderão ter 2 filhos, dentro dessa perspectiva aqui. A principal justificativa para a decisão do governo chinês está apontada em ampliar o poder de consumo. Não é isso, né, galera? Tá? Não é ampliar o poder de consumo. Quanto mais filhos você tem, diminui o seu poder de consumo, já que você vai ter que gastar com 2 filhos. Você vai ter um gasto maior com esses 2 filhos. Então, diminui o poder de consumo da família. Tá? Reduzir o custo da mão de obra na indústria. Cara, a China, ela já trabalha com uma paradinha que se chama exército de reserva. Tá? O que é o exército de reserva? É aquela galera que está desempregada à procura de trabalho. Então, se você não quer trabalhar naquelas condições de salário baixo, de uma hora de trabalho exaustiva, de total desrespeito aos direitos do trabalhador, sem direito às férias, com um descanso mínimo. Você não quer? Tem quem queira. Tá? Então você sai e entra outro funcionário. Principalmente porque não requer especialização nesse trabalho. Tá? Na grande parte aí da indústria de bens de produção não duráveis da China. Eu indico um documentário que se chama China Blue. Tá? Tem no YouTube, assistam ele, tá? Que vai contar a historinha de uma chinesinha que sai da área rural e passa por toda essa historinha aí que eu acabei de contar para vocês, tá? Total aí
sofrimento, né, no dia a dia aí do seu trabalho. Tá muito triste e muito ilustrativo da realidade chinesa. É um documentário real, tá, que filma o dia a dia dessa menina. E olha o B, reduzir o custo da mão de obra da indústria. Falei que não, corta isso aqui. Viabilizar uma proposta de democratização do Estado. Cara, quem marca isso aqui, cara, não tem direito nem de aparecer na porta da UERJ. E a resposta certa, ó, D. Retardar o processo de envelhecimento da população. Mas qual é o problema de uma população, né, ficar velha? Conforme a população fica mais velha e você não tem ali uma reposição de jovens, falta gente para esse exército de reserva, vai faltar gente para trabalhar. Aí a saída é abrir para a entrada de imigrantes ou investir em tecnologia. No momento que você investe em tecnologia, em primeiro momento, encarece o produto final. A China não consegue competir no mercado internacional, porque ela consegue competir no mercado internacional, né, com total privilégios, porque o custo do produto final chinês é muito barato, porque ele paga um salário ridículo para o trabalhador. Então eles conseguem fazer lá uma bermuda a 30 centavos de dólar e vender para o Carrefour, vender para o Walmart, aí vai, tá? Para o mundo todo. No momento que você não tem essa entrada de jovens aqui, falta isso aqui, o trabalhador fala, eu não vou trabalhar mais, eu quero ganhar mais. Você vai mandar o cara embora? Não tem ninguém mais para trabalhar? Percebeu a jogada do governo chinês para manter essa estrutura? Eles liberaram ter 2 filhos, mas ainda de uma forma bem tímida. Mas a tendência é que isso se abra geral para o país. Belezinha, galera? Suave na nave. Trouxe alguns pitacos dentro de questões da UERJ. Espero que gostaram. Tá? Curta aí, compartilhe e se inscreva no canal do professor Jean Azevedo, o seu canal de geografia no YouTube. Abraços.